Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez trazendo um assunto de extrema relevância para você aumentar ainda mais o seu nível de conhecimento ou para você melhorar ainda mais as técnicas utilizadas para o manejo e os cuidados com as suas rosas do deserto. Pois bem, tem dois vídeos que a gente vem dedicando ao assunto que é perda de volume no caudex da planta, ou simplesmente murchamento do caudex. Este assunto termina ainda tirando a paz de muitas pessoas. O pessoal fica com a cabeça quente, fica com a cabeça pelando quando as suas plantas começam a perder volume em seu caudex. Na verdade, isso assusta mesmo, né? A gente vê simplesmente um caudex que antes era bem robusto, bem gordinho, começar a perder esse volume, começar a murchar. Muitas pessoas se desesperam porque não sabem o que fazer ou não sabem o que está causando, na verdade, esta perda de volume. No vídeo passado, o primeiro vídeo, na realidade, nós falamos sobre o que causa esta murchação ou o que causa essa perda de volume no nosso caudex. Debatemos algumas possibilidades e no vídeo passado nós falamos sobre como fazer ou como proceder caso seja apontado que a sua plantinha está sofrendo de estresse hídrico. Na realidade, conversamos e falamos para vocês que, na maioria das vezes, é isso que acontece com as nossas rosas do deserto. Na grande maioria das vezes, o que faz com que o seu caudex murche é exatamente falta de água. E nós falamos exatamente por que isso acontece e como proceder. Já neste vídeo de hoje nós vamos mudar o foco, nós vamos falar sobre outra causa ou outra possível causa que pode fazer com que o seu caudex venha a perder volume. E que causa seria essa, Mauri? Presença de cochonilhas no seu substrato, as famosas cochonilhas de raiz. Pois é, muitas vezes a gente não consegue identificar esse problema, por quê? Porque as cochonilhas estão aqui dentro, na parte de baixo do vaso. E, claro, os nossos vasos são escuros, são pretos, são de cerâmicas e você não consegue ver o seu substrato. Por isso, inclusive, que nós sempre recomendamos que de tempos em tempos seja feita uma vistoria no substrato. E essa vistoria é muito simples de fazer, consiste apenas em você puxar a sua plantinha, te retirando ela do seu substrato ou retirando o substrato com a sua plantinha. Essa daqui não vai dar para puxar porque ela está com a raiz saindo por baixo. Deixa eu ver, essa também está com a raiz saindo por baixo, mas vamos tentar tirar essa daqui. A vistoria consiste apenas em você puxar a sua planta com o torrão de terra e tudo. Olha só. Opa, essa daqui está com a raiz saindo por baixo, mas a gente vem aqui com cuidado e retira. Vamos lá, vamos lá. Opa, saiu. Então, é exatamente isso daqui, ó, gente. A vistoria consiste em retirar a planta do vaso com o seu torrão e tudo. O que é que você vai fazer? Vai simplesmente vistoriar, vai simplesmente olhar como está esse substrato. Tem cochonilhas na borda ou na periferia do substrato? Temos que cuidar. Não tem cochonilha na periferia do substrato, tira um pouquinho do substrato, vê se tem cochonilha internamente ou dentro do substrato. Não tendo cochonilha, o problema pode ser estresse hídrico. Identificando cochonilhas, nós vamos tratar essas cochonilhas, mas nós vamos fazer isso de forma que não agrida muito a planta e que não precise retirar o seu substrato. Na maioria das vezes, as pessoas se apavoram e simplesmente tiram a planta do vaso, tiram o substrato, trocam o substrato para se ver livre das cochonilhas, quando na realidade não é necessário fazer isso. Imagine se você tiver 1000 plantas e detectar que as 1000 plantas estão com cochonilha. Você vai trocar o substrato de 1000 plantas e isso se tornaria extremamente oneroso. Então, ao invés de trocarmos substrato de 1000 plantas, nós vamos simplesmente cuidar deste substrato e eliminar as cochonilhas que estejam presentes neste substrato. Ora, nós mostramos na semana passada algumas plantinhas que estavam com caudex murcho. Aqui nós temos outras plantinhas que estão com caudex murcho, né?
Este foi um experimento que nós fizemos forçadamente, ou seja, nós forçamos essas plantinhas a perderem volumes, elas estão sem receber água há quase 90 dias. Então, é normal que suas folhas venham simplesmente a secar, é normal que esse volume venha a acontecer no Caldex, mas tem um detalhe importante. Mesmo perdendo volume no seu Caldex, mesmo estando com o Caldex murchando, ele permanece firme, ele não vai ficar mole. Se o seu Caldex está mole, é um sinal que o seu tecido está deteriorando e com isso, muito possivelmente, você está diante de uma podridão. No nosso caso, o Caldex continua firme em todas as plantas. Gente, eu trouxe plantas pequenas aqui, o pessoal falou, Mauri, mas você só trouxe planta pequena. Claro, eu não ia colocar uma planta grande para murchar o Caldex, né? Não teria sentido. Então nós fizemos isso com plantas pequenas. Nós temos aqui outra plantinha, também está com Caldex bastante murcho, né? Essa daqui ainda conseguiu segurar folhas, mas nós estamos vendo que estão bem desidratadas, né? Algumas inclusive já caíram, o que é normal, né? Outras também, olha só, essa daqui menor já perdeu todas as folhas, o Caldex está extremamente murchinho. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer de conta que nós encontramos cochonilhas no substrato. Gente, é muito simples tratar essas cochonilhas. Para isso nós vamos precisar, assim como precisamos no vídeo passado, de vasilhas com água. Então vamos lá? Vamos pegar aqui uma vasilha com água. Opa! Aqui está uma vasilha com água. E o que é que eu vou fazer, Mauri? Eu vou fazer uma solução com inseticida. A mesma solução que eu vou borrifar nas minhas plantas, ou vou botar ou regar o meu substrato. Simples assim. Qual inseticida é melhor, Mauri? Aquele que você tiver ou aquele que você conseguir acesso. Tá bom? Neste caso daqui nós vamos estar usando o Evidence, mas na maioria das vezes aqui eu uso a barragem, também é maravilhosa e serve muito bem para eliminar essas cochonilhas. Gente, então olha só, nós estamos aqui falando sobre cochonilhas. Gente, então olha só, nós estamos aqui falando sobre possíveis motivos que fazem com que sua planta tenha perda de volume no substrato. Estamos tentando lhe ajudar a resolver esse problema. E pedimos ajuda também, não é verdade? Nós lhe ajudamos e pedimos que você nos ajude. Como? Simples demais. Não deixe de se inscrever em nosso canal caso você não seja inscrito. Ative o sininho de notificações, assim você não vai perder nenhum conteúdo aqui de nosso canal. Se achar que o vídeo está sendo interessante, deixe o seu like. E o principal, mande, recomende, indique este vídeo para um amigo. Quem sabe esse vídeo não termina ajudando ao seu colega, ao seu amigo, a resolver o problema que ele está passando, tá certo? Bom, mas chega de conversa e vamos voltar a falar sobre nossas plantinhas que estão com o Caldex murcho. Bom, como eu estava falando, gente, eu acho que a gente cometeu aqui uma gafezinha e terminamos não gravando uma parte do vídeo. Vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pote com água, vou colocar 1,5 litro, quer dizer, vou pegar um pote, vou colocar 1,5 litro de água e vou utilizar, no nosso caso aqui, o Evidence, tá? Vou colocar, neste caso daqui, 2 gramas por litro de água, 1,5 litro significa 3 gramas de Evidence, ok? Caso você não tenha um inseticida de uso profissional aí na sua casa, não se preocupe. Você vai até um pet, você vai até uma loja e vai comprar barragem, que é um inseticida que você encontra facilmente em lojas que vendem artigos para animais de estimação, ou até mesmo em vendas em birós, que você encontra facilmente. Muita gente usa, inclusive, para passar em casa por conta das baratas. No caso da barragem, que ela é líquida, você vai usar 2 ml por litro de água. Aqui tem 1,5 litro, então você vai usar 3 ml, vai fazer a sua calda, vai mexer direitinho. Não se esqueça de usar luvas, proteger o seu aparelho respiratório com a máscara ou uma camisa, tá certo? De preferência coloque um óculos para não ter problemas de intoxicação. Uma vez que eu tenha feito a minha calda, o que é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou pegar a minha plantinha e vou colocar aqui na minha calda. O que é que vai acontecer? Ela vai começar a absorver a minha calda, o substrato vai começar a absorver esta calda através dos furos de drenagem. Aí vai uma dica boa para vocês. Nunca faça a calda
ou nunca faça muita cauda. Por quê? Porque o vaso não deve ficar submerso, tá? Ele deve ficar acima da linha da sua cauda e esta cauda vai ser absorvida pelos furos de drenagem. Você vai deixar ele aqui mais ou menos 10 minutos, que é o tempo necessário para que o substrato absorva esta água e espalhe por dentro dele todo de forma uniforme. Então você vai ter esta cauda em todo o substrato, não apenas na sua periferia, mas também no centro. Com isso você vai liquidar todas as cochonilhas que estão aqui em nosso substrato. Então é importante que você não tenha muita pressa, deixa aqui direitinho, tá bom? Deixa 10 minutos, se passar um pouco não tem problema, a sua planta não vai morrer por conta disso, tá? Uma vez que eu faça isso, eu vou retirar a minha plantinha daqui e vou repetir esse processo depois de 2 ou 3 dias. Tirei a minha plantinha daqui, o que é que eu faço? Pego uma outra plantinha e volto e coloco aqui no meu banho de tratamento, digamos assim. A maioria eu posso usar a mesma cauda em outra planta? Sim, você pode, porque o seu plantel você conhece. E existem riscos de contaminação? Podem existir caso haja contaminação na minha cauda. Mas você conhece as suas plantas, são todas saudáveis. O problema é a cochonilha de raiz. Então você pode reutilizar a sua cauda sem grandes problemas. Não é necessário você estar fazendo uma cauda para cada planta. Aqui, por exemplo, nós não fazemos isso. Imagine você fazer isso para 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil plantas. Seria, né, um absurdo de dinheiro que você gastaria. Então aqui nós fazemos esta cauda e reutilizamos elas quantas vezes forem necessárias. Eu posso, em vez de colocar a minha planta dentro da cauda, eu posso pegar a cauda e regar as minhas plantas? Pode, lembrando que muitas vezes a rega pode umedecer ou molhar apenas a periferia do seu substrato. Ela passa aqui pelo lado, sai pelo fluxo de drenagem. Então você vai ter uma falsa impressão que o seu substrato está todo molhado, quando na realidade apenas a periferia desse substrato está molhada. Então, eu dou preferência aqui a utilizar essa técnica imersiva. Baixo minha planta, deixo 10 minutinhos, retiro minha planta, repito esse processo 3 vezes ou repito esse processo a cada 2 ou 3 dias, 3 vezes, tá bom? Fiz a cauda, coloquei a minha plantinha dentro e vou simplesmente aguardar mais ou menos uns 10 minutos, que é o tempo suficiente para que o substrato absorva esta cauda que está aqui, né, venha a se umedecer todo com esta cauda que está com inseticida e desta forma todas as cochonilhas que tiverem aqui no meu substrato vão morrer. Diferentemente, se eu optasse pela rega, que eu molharia a minha planta e muito possivelmente molharia apenas a periferia do substrato e o centro ficaria seco. Desta forma, as cochonilhas que tiverem no centro do substrato não vão morrer. E com o passar do tempo, elas voltam a se multiplicar e volta o problema novamente. E minha planta nunca consegue se recuperar ou vai ficar com esse Caudex murcho durante muito tempo. Então, o que é que nós vamos fazer? Colocar a nossa plantinha aqui na nossa banheira e vamos deixar ela 10 minutinhos. Deixei 10 minutinhos, retiro a minha planta, ok? Deixo ela descansar por 2 ou 3 dias e repito o mesmo processo. Faço uma nova cauda, mergulho a minha plantinha aqui novamente, deixo 10 minutinhos, retiro a minha plantinha, dou um intervalo de 2 ou 3 dias e repito pela terceira vez o mesmo procedimento. Desta forma eu garanto para vocês que não vai ficar nenhuma cochonilha na sua planta. Ah, Mauri, isso significa que minha planta nunca mais vai ter cochonilha? Não, de forma nenhuma. Isso significa que você resolveu o problema que você tem neste momento. Nada impede que daqui a 6, 7, 8 meses, 1 ano, não sei exatamente o tempo, sua planta apresente ou venha a ter novamente cochonilhas no seu substrato. É por isso que nós recomendamos que você sempre que possível, uma vez por mês pelo menos, você faça uma vistoria no substrato. Basta puxar, dar uma olhadinha e recolocar a planta. 30 em 30 dias, de 60 em 60 dias, faça isso, porque você vai descobrir esse problema muito precocemente, vai ser muito mais fácil de você resolver, ok? Bom, uma vez que eu já tenha feito os meus banhos, como proceder?
Fique prestando atenção à rega de sua planta. Você matou as cochonilhas, não significa que agora simplesmente essa plantinha vai recuperar o volume do seu caldex. Você vai precisar dar uma atenção maior para ela. Esta plantinha, né, foi do vídeo passado, nós desplantamos, nós retiramos o substrato e nós replantamos. O mesmo processo que geralmente o pessoal fala ou faz quando descobre cochonilha, não é isso? Tira o substrato, lava a planta, deixa ela descansando e depois recoloca ela no substrato. Nós fizemos a mesma coisa com essa plantinha. O que significa isso? Significa que ela se livrou das cochonilhas, mas agora ela vai passar por um outro processo, que é um processo de recuperação deste volume do caldex que ela perdeu. E esta recuperação vai se dar paulatinamente, vai acontecer devagar. E para isso acontecer, eu tenho que prestar muita atenção na rega desta planta. Eu não posso deixar que meu substrato seque, da mesma forma como a gente faz na hora do plantio de uma semente. Então, esta plantinha está recebendo 2 regas por dia. Eu molho ela de manhã e molho ela de tarde. Molho ela de manhã e molho ela de tarde. Com isso, o substrato terá sempre água. Não é água acumulada. É apenas a umidade necessária para que suas raízes possam acessar a água contida nesse substrato e simplesmente ir recuperando o seu volume dia a dia. Esta técnica dá certo, mas demora um pouco. Não ache que sua planta com 3, 4, 5 dias vai estar com seu caldex recuperado. Muitas vezes, ou às vezes, este processo pode demorar alguns meses para acontecer. Porém, no vídeo passado, nós demos uma técnica, ou demonstramos uma técnica que vai acelerar esse processo e que você vai ficar, tenha certeza, que surpreendido com esses resultados. Então vale muito a pena você assistir o vídeo anterior, caso você não tenha assistido, tá certo? Bom, este foi o nosso conteúdo de hoje, falar como combater as cochonilhas de raiz sem ter que desplantar a sua plantinha, sem ter que provocar um estresse ainda maior nesta planta. Afinal de contas, ela já estava com cochonilha de raiz, não vale a pena eu tirar a planta, tirar o substrato, lavar a planta, deixar ela descansando durante 7, 8 dias para replantar. Desta forma, eu vou estar aumentando ainda mais o nível de estresse. Não é necessário. A técnica proposta simplesmente é cuidar da plantinha sem precisar retirar o seu substrato, sem precisar retirar ela do seu vaso. Espero que você possa replicar esta técnica na sua casa, caso você precise ou quando você precise, e espero que esta técnica lhe ajude a solucionar este problema, tá certo? Este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tá certo? Estamos encerrando mais um vídeo, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos para você que gosta de beijos. Não gosta de beijo, prefere abraço, então para você eu mando abraço. Mas se você for guloso, não tem problema, nós temos o kit completo. Beijos, cheiros e abraços. Afinal de contas, todos somos merecedores desse carinho, não é verdade? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou deixar 2 conteúdos para que você assista. Eu creio que é bem interessante assistir todos os 2, que são exatamente os 2 vídeos passados, o primeiro e o segundo. Lembrando que esse é o 3º vídeo desta saga para a recuperação dos caldex murchos, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, mas antes já deixo marcado nosso próximo encontro aqui em nosso canal, tá certo? No lançamento de um de nossos vídeos ou quem sabe em uma das nossas lives. Aguardo por vocês, beijo no coração de cada um, até a próxima e bye bye.